Abra sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 6. Nós vamos meditar nessa palavra dentro de um contexto congregacional, ministerial. Mas eu quero lembrar um pouquinho, é um texto bem conhecido de todos nós. Acho que sempre meditamos nele, cantamos canções, não é? Temos um hino muito conhecido, os 300 de Gideão. São cânticos de vitória, glórias ao Senhor por isso. Mas eu quero analisar alguns pontos importantes que aconteceram antes. Começo aqui no versículo 1 do capítulo 6. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Porém, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas. 2. E prevalecendo sobre Israel, e as cavernas e as fortificações. E o 3. Que semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. 4. E destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. O 5. Em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para o destruir. O 6. Clamaram ao Senhor. O texto é claro. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Eles estavam sofrendo. O que eles plantavam, os midianitas tomavam. Nós conhecemos a história, né? O texto é muito claro, que eles se punham contra eles em campo e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos. Irmão, tem lutas que não adianta a gente repreender o inimigo, repreender Satanás, porque nós precisamos saber o que foi que aconteceu. Eles estavam sofrendo nas mãos dos midianitas, porque Deus havia permitido, os havia entregue na mão dos midianitas. Mas por quê? Eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Isso é um ponto de reflexão para a nossa vida. E quando eu falo para a nossa vida, no pessoal, familiar, casamento, e vamos trazer para a igreja, como departamentos, conjuntos, escola bíblica dominical, qualquer função que exista, o ministério da igreja, de maneira geral. Quando nós começamos a ter dificuldades, é tempo de pensar o que aconteceu, por que estamos sofrendo. Eu sei que não é fácil, algumas mensagens de reflexão e de confronto, mas são elas que nos curam. E domingo nós falávamos aqui sobre a mensagem de Páscoa, e a ordem dada lá na saída do Egito, a celebração era para comer o que? O cabrito assado, com toda a fissura, não é? E comer ele com o quê? Qual era o acompanhamento? Diga forte: ervas amargosas. Trocaram por coelho, que não tem nada a ver, e trocaram as ervas amargosas por chocolate.
O chocolate mexe com a mente da pessoa, né? Com a dopamina. Ela fica alegre. É um entretenimento por alguns momentos, mas quebra o galho. Então, o que era confronto virou entretenimento. Muitas das vezes nós deixamos alguns pontos importantes no texto bíblico, porque eles nos confrontam. Eles batem de frente com a gente. E a gente está querendo comer chocolate. Mas Deus está dizendo assim: quem vai te curar são as ervas amargosas. Quem recebe essa palavra? Aperte a mão desse irmão e diga assim: receba com alegria. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Eles fizeram o que parecia mal, e o Senhor os entregou na mão dos midianitas, e eles sofreram. Mas eu quero adiantar, diz aqui no versículo 8, vamos ler todos juntos, o 8, não é? Aliás, o 6, glórias ao Senhor, o 6 e o 7, todos juntos, vamos lá? O 7. Repita comigo. E sucedeu que clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas. Quem pode glorificar a Deus aí por conta dos midianitas? Quando a gente se esquece, Deus permite o midianita vir. Aleluia. Aleluia, a gente põe o joelho no chão e clama ao Senhor: tenha misericórdia, tenha misericórdia, tenha misericórdia, tenha misericórdia, me perdoa, Senhor, me ajuda a consertar a minha vida para que o teu nome seja glorificado, me livra dessa luta, me livra desses inimigos, Senhor. Diga comigo: clamar ao Senhor por conta das lutas, às vezes é um bom caminho. E Deus permite a luta para a gente clamar a Ele. Quem está entendendo o que Deus está falando? Se você ficar, irmão, só na boa, comendo churrasco, picanha e chocolate, não vai dar tempo de clamar ao Senhor. Mas quando a luta vem, oh, aleluia, a gente lembra do quarto, a gente lembra do secreto, a gente lembra do arrependimento. Aleluia, aleluia, aleluia. Não está dando certo, Senhor, mas o Senhor é o dono da obra, vai dar certo, Senhor. Senhor, o Senhor vai restaurar meu casamento, a minha vida, a minha família. O Senhor vai restaurar, Senhor, o que não está dando certo aqui na congregação, nesse departamento. Porque tem hora, meu irmão, que ninguém quer obedecer ninguém. Você sabe o que eu estou falando. Deus está falando com você nessa noite através da sua palavra. E a gente fala: o que vamos fazer? Não tem estratégia a não ser clamar ao Senhor. Não tem saída a não ser clamar ao Deus Todo-Poderoso. Disse o salmista, aleluia: olharei para o alto de onde virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia, glória, glórias ao Senhor. Deus lembra das bênçãos do passado e justifica a opressão dos midianitas. Irmãos, a luta é forte aqui. Eu tenho conversado com muitos obreiros hoje. Eu digo assim hoje, que eu digo nos dias atuais. E eu vejo muitas das vezes as batalhas são tempos de dificuldade. Nunca foi fácil cooperar, nunca foi fácil pastorear, mas hoje a impressão que a gente tem que está mais difícil. A incredulidade está maior. Isso é bíblico. Diz a Bíblia que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, e se possível for, até escolhidos seriam. Você já viu gente que a gente nunca mais, jamais pensava, e que esfriaria na fé, esfriou? E caiu. Tempos de iniquidade. Esse tempo de confronto, esse tempo de lutas, faz com que a gente se esqueça das bênçãos do Senhor. Esse é um ponto de reflexão importante. E a gente começa a falar: porque Deus não faz, porque Deus não faz, porque Deus não faz, porque Deus não faz. Mas a gente se esquece do que Deus já fez. Me ajude a pregar para esse irmão. Deus já fez alguma coisa aí, meu irmão? Você tem motivo para adorar? Será que essa luta acabou com tudo que Ele já fez? Aleluia!
Vamos lá, versículo 8, todos juntos. Continuando, todos juntos, versículo 8. 1, 2, 3. Lê de novo, 1, 2, 3. Deus de Israel. Vai em frente, 1, 2, 3. E os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra, e vos disse o quê? Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses amorreus, em cuja terra habitais, mas não deis ouvidos à minha voz. Eu vos tirei da terra do Egito. Quem era eu, quem era você? Esqueceu da onde foi que Jesus te tirou? Vou largar, não quero mais cooperar, porque não dá certo, porque ninguém quer obedecer. Meu irmão, e da onde foi que Jesus te tirou? Do que foi que Ele te libertou? Quantos entraram aqui drogados e até bêbados? Jesus te colocou sentado entre os príncipes da sua casa. Quem pode adorar o nome do Senhor? Aleluia! Quantos entraram carregados de demônios como Maria Madalena? Aleluia! E um a um o Senhor foi expulsando e tirando da tua vida. E você acha hoje que Jesus ainda não fez mais nada? É tempo de arrependimento. O Senhor está tratando com o nosso ministério essa noite. De onde nós éramos, de onde nós somos tirados, o que o Senhor fez pela nossa vida. O Senhor nos libertou, o Senhor nos salvou. Quantas vezes Ele nos curou, e agora por conta das lutas nós estamos achando que Deus não faz mais nada. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e será eternamente. Aleluia. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, deuses com letra minúscula, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Vocês estão sofrendo porque não deram ouvidos a mim, a voz. Quem quer dar ouvido à voz de Deus hoje? Irmãos, olhem para cá. Um dos problemas de dar ouvido à voz de Deus, e que a gente, na verdade, às vezes tem problemas com isso, meus irmãos, é que, aparentemente, dar ouvido à voz de Deus, fazer o que Deus quer, vai deixar a gente numa zona de conforto. Mas isso não é verdade. Jeremias fazia o que Deus quer e não viveu em zona de conforto. João Batista fez o que Deus quer e não viveu em zona de conforto. Elias, Eliseu e por aí afora, né? Não vamos mencionar nomes mais aqui só para exemplificar. E quando a gente procura fazer o que Deus quer, quantas vezes você já não ouviu assim? Não está entendendo? Agora que eu estou me dedicando, agora que eu estou orando, agora que eu estou lendo mais a Bíblia, o bicho está pegando aqui em casa. Eu cheguei no serviço e fui mandado embora. Fala com o irmãozinho do lado, já viu isso? Meu irmão, primeiro Deus tem o direito de nos provar. E o cão fica doido quando vê você chegar perto de Deus. Mas a Bíblia diz que ele fica girando como um leão, rodeando, buscando a quem possa tragar. Mas aqueles que são de Deus, esse ele não toca. Ele não tem poder de tirar a sua vida. Ele não tem poder de fazer você ser um perdedor. Você está nas mãos do Senhor. Não tenha medo. Você tem Deus. Preste a mão do seu irmão e diga assim: você tem Deus, meu irmão.
Não é para temer Deus, já morreu. Ah, pastor, eu fiquei sabendo que colocaram o meu nome na boca do sapo. Queima o sapo, Jesus. Tu é crente ou não é, meu irmão? Pode colocar, mas maior é o nosso Deus. Maior é o nosso Deus. Maior é o nosso Deus. Vou entregar o cargo, pastor, porque o diabo está furioso. Mas vai ficar mesmo, meu irmão. Você acha que o diabo vai bater palma para você, cantar parabéns para você? Você é servo de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, fazendo a obra do Senhor. Resistir ao diabo. Resistir ao diabo. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu sinto a presença do Senhor aqui essa noite. Mais uma vez renovando vidas aqui. Sai daqui renovado em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, toda fonte de negatividade seja repreendido sobre a tua mente, sobre a tua vida. Em nome de Jesus seja repreendido todo espírito de negatividade, negativismo, todo espírito que quer fazer você parar. Você é de Deus, você foi chamado por Deus. Em nome de Jesus, receba a bênção de Deus sobre a tua vida. Receba renovo espiritual sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Quem recebe, levanta a mão e glorifica ao Senhor. Irmãos, me chama a atenção que em todos os tempos Deus tem os seus remanescentes. Diga comigo, em todos os tempos Deus tem os seus remanescentes. Eu tenho a palavra de bênção sobre a sua vida. Deus te trouxe aqui essa noite porque você é um remanescente. Você pode glorificar o Senhor. É gente que, a despeito de tudo que está acontecendo, ele continua crendo. Eu creio. Aleluia. Fiel é o que prometeu. Ele não falha, jamais falhou. Ah, para com isso, já acabou. Não acabou nada, eu vou continuar no meu lugar, aonde Deus me chamou. Orando desse jeito, isso é coisa de beato. Não, vou ficar na presença do Senhor. Ainda que Ele me mate, nele eu confiarei. Mas você está todo arrasado, perdeu tudo e tal, agora perdeu o dinheiro, tal. Não, vou ficar no meu lugar. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. O Gideão, glórias ao Senhor, chateado, mas não parava. Sem entender nada, mas não parava. As pessoas levavam o trigo, o cereal, logicamente que para malhar na eira, onde era o local correto, e os midianitas vinham tomar. É lógico, a safra vai para o lugar certo. Gideão falou assim: se eu for levar para lá, eles vão tomar. Eu vou pegar o trigo e vou legar por lagar. Numa época de vinho, midianita não vai lá. Aleluia. Eu estou chateado, mas eu tenho força para trabalhar. Aleluia, aleluia. Está todo mundo. Eu também estou com medo, mas eu não vou parar. O inimigo vem para cá, eu vou para lá. Aleluia. Ele tenta me prender daqui, mas eu vou por aqui. Meu irmão, vai tentando, vai fazendo a sua parte, porque Deus vai fazer a dele. Diga para esse irmão: faça a sua parte, porque Deus vai fazer a dele. Não largue, não para, não se diminua, não se entristeça, não volte atrás, faça a sua parte, porque Deus vai fazer a dele. Essa é uma palavra profética sobre a sua vida. Essa é uma palavra profética sobre o seu ministério. Essa é uma palavra profética sobre a sua família. Façamos a nossa parte, porque Deus vai fazer a dele. Glorifique o nome do Senhor. E ele está lá no lagar. Lagar é lugar de fazer o quê? Pisar o quê? Uva. Mas não era época de uva, o lagar estava vazio. Vamos pegar todo o trigo, vamos levar para o lagar. Midianita não vai no lagar.
E eu vou lá. E Deus está olhando lá do céu. Uns desanimados, outros chorando. Porque tem gente que é assim, só sabe chorar, né? Deus não faz mais. Que é feito daquelas coisas que Deus fez, que Deus falou, daquelas promessas. Não vai mais acontecer, não é? Ainda chegou a vulgo no nosso meio, né? O vulgo chega assim, chora mesmo, irmão. Deus aplicou em nós, né? Olha, se eu fosse você, voltar para trás. Volta que eu estou afim de voltar. Estou esperando um voltar para mim voltar atrás também. Mas Gideão não, no lagar, aleluia, malhando o trigo. E Deus olhando, aleluia. Um murmura para cá, outro murmura para lá, outro acha ruim para cá, outro assim, Deus abandonou a gente. Para que Deus fez isso com a gente? Não sei o que e tal. Deus olha, aleluia, e ele vê quem? Gideão. Sozinho, diga sozinho. De novo, sozinho. Crer, confiar, não é coisa para a multidão. Multidão só crê quando vê. Mas o crente, aleluia, bem-aventurado aqueles que creram sem ver. Quem confia no Senhor aqui, levante a sua mão, adore a Deus. Eu tenho uma fala para você. Muitas vezes as pessoas tentam nos desanimar, mas quando você está no pior, você fala com quem? Com quem você fala? Quem é que te atende? Por que você vai atrás dos outros? Porque você vai atrás de quem quer te desanimar. Porque vais atrás de quem quer te fazer parar. Porque dás ouvido a outros e não a Deus. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Isso está te fazendo descrente. Isso está te fazendo uma pessoa morna na fé. Mas Deus está te falando assim: quantas vezes você falou com Ele em segredo e Ele te ouviu e Ele te atendeu? Você já se esqueceu? É tempo de pedir perdão. É tempo de se consertar. Me perdoa, Senhor. Eu já vi o mar se abrir. Eu já vi a coluna de nuvem pelo dia e a coluna de fogo pela noite. Eu já vi o sobrenatural acontecer, Senhor. Me perdoa, Senhor. Me ajuda a voltar para os trilhos. Gideão, independente das palavras negativas, ele estava no lagar, malhando o trigo. Vamos para a Bíblia, versículo 11 agora. O anjo de Deus fala com Gideão. Todos juntos, 1, 2, 3. Então... E Gideão, seu filho, 12. Treze. E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? 14. Vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Irmão, se tiver de reclamar, reclama para quem pode resolver. Entendeu? Fecha o teu quarto, aleluia. Fala: Deus, eu te louvo, te adoro, sou crente até morrer. O Senhor já sabe, mas eu vou falar: não estou entendendo nada. Não estou entendendo nada. Porque você está falando com Deus. Agora, quando tu começa a murmurar para outro, meu irmão, tu está batendo na porta errada. Além do outro não resolver nada, ainda vai sair falando de você.
Tá todo bonitão lá de terno, só Deus sabe. Rapaz, encontrei com ele no ônibus. Você não sabe o que ele me falou. Não vai resolver nada. Aperte a mão do irmão e fala assim: fala com quem resolve. Quem está entendendo o que Deus está falando? Entrei aqui chateado. Fala com quem resolve. Não estou entendendo nada. Fala com quem resolve. Pastor, vim hoje aqui para entregar o cargo. Não entrega não. Fala com quem resolve. Aquela congregação não vai. Fala com quem resolve. Aquele departamento não vai. Fala com quem resolve. Quem está entendendo o que Deus está dizendo aqui? Recebe essa injeção espiritual sobre a tua vida, sobre o teu ministério nessa noite, em nome de Jesus. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Agora me chama a atenção a humildade de Gideão e a promessa do Senhor. Repita comigo: a humildade de Gideão e a promessa do Senhor. Vamos imaginar que em qualquer circunstância Deus chega para qualquer um de nós aqui e fala assim: não te enviei eu, não te credenciei, não te autorizei. A gente vai para a galera, né? Eu faria até, o Suedson, um cartãozinho assim de conferencista internacional enviado por Deus. Não foi ministério, não foi ninguém, foi Deus que me enviou. Eu sou the best gospel. Quem está entendendo? The best gospel é bom, né? Vamos ler o versículo 15, todos juntos? Como foi que Gideão reagiu? 1, 2, 3. O que? Ai, Senhor meu, livrarei a Israel. Eis que a minha família é a mais pobre, Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. 16. E o Senhor lhe disse, bem forte, 1, 2, 3. Tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Sabe o que Deus estava dizendo para Gideão? É assim que eu gosto. Quando tu se sente fraco, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você se humilha, o próprio Senhor cuida de te exaltar. Eu serei contigo. Você ferirá os medianitas como se fosse um só homem. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Quem está entendendo o que Deus está falando? A Bíblia não diz que os humilhados serão exaltados. A Bíblia diz que os que se humilham serão exaltados. Se humilha na presença de Deus. Tenha humildade. Senhor, eu não posso, mas tu podes, Senhor. Eu não sei como fazer, mas o Senhor vai me dar estratégia, Senhor, nesse lugar. Eu vou dormir, vou acordar com a estratégia correta, porque o Espírito Santo vai me dar. Quantos adoram e louvam o nome do Senhor? 17, todos juntos, 1, 2, 3. Rogo-te que daqui não te apartes. Irmão, para a gente passar, é um texto muito convidativo até para fazer um estudo, não é? Mas ele foi forte. Não, eu vou oferecer o sacrifício. Aleluia. Eu quero que o senhor fique aqui. Eu vou lá preparar bolo. Aleluia. E eu vou colocar aqui. E quando o anjo toca, aleluia, com a vara, com o cajado, aleluia, o fogo do céu desce. Tem a palavra de Deus para você. Tenha a ousadia de dizer: Senhor, se o Senhor fala comigo, eu quero um sinal. Peça um sinal a Deus, porque Deus vai te dar um sinal. Peça um sinal a Deus
Irmão, depois ele não contente ainda, ele diz: Senhor, eu tenho mais ainda, eu quero mais uma prova ainda. Eu vou colocar o velo de algodão aqui, aleluia. Eu quero que é o seguinte, que no final de tudo, ele esteja molhadinho e a terra debaixo dele esteja o quê? Seca. É forte ou não é, irmão? Quando ele chega lá, aleluia, que pega o velo de algodão, aleluia, espreme e só sai água. E a terra estava o quê? Seca. Senhor, eu estou muito fraco, Senhor, vou fazer de novo esse negócio. Agora vai ser o contrário, Senhor. Pode chover, eu quero ver a terra encharcada, mas o velo sequinho. Diga para esse irmão: ousadia. Cai o orvalho, aleluia, glória a Deus. Molha a relva, a terra está encharcada e o velo está seco. Seja feita a tua vontade, Senhor. Seja feita a tua vontade, Senhor. Seja feita a tua... Nós estamos pulando algumas coisas aqui que são importantes, mas por conta do tempo. Vamos em frente. Vamos agora para o versículo, não é? Para Juízes 7. Texto que nós já lemos aqui nessa oportunidade. Aleluia. Juízes 7. Gideão com 300 homens vence os midianitas. Vamos ler todos juntos? Versículo 1 do capítulo 7 de Juízes. Está na tela. 1, 2, 3. Se levantou de madrugada. Para o norte. E disse o Senhor a Gideão: diga forte. A fim de que Israel se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Espera um pouquinho só. Às vezes a gente se cerca de estratégias humanas para dar um jeitinho para Deus. Deus está pouco ligando para o jeitinho que a gente está dando. Ele dá uma volta do outro lado para provar que ele não precisava do nosso jeitinho. Quem já passou por isso? Não é? Eu vou ajeitar aqui, Jesus, porque já é meio caminho andado. Não é? Eu vou fazer um curso de inglês, de japonês, que já é meio caminho andado para ser batizado com o Espírito Santo. É outra coisa, irmão, não mistura as bolas. Deus não precisa de nada disso, tá? Eu estou dando um exemplo aqui só, né? Os discípulos amarraram um barquinho para Jesus. Aí depois levanta-se um vendaval no meio do oceano. Jesus manda eles atravessar. E aí eles ficam assim: Jesus não vem, Jesus não vem, Jesus não vem. Daqui a pouco é um fantasma. Mas o texto diz, está escrito, porque Jesus ainda não tinha chegado. Se Jesus ainda não tinha chegado, eles esperavam Jesus chegar. Só que é o seguinte: eles tinham amarrado um barquinho para Jesus. E Jesus chega andando por cima das águas. Quem está entendendo o que Deus está falando? Irmão, dá uma olhadinha para trás, vê se Jesus já não está vindo andando por cima das águas e você está olhando para frente esperando ele chegar de barquinho que você amarrou. Jesus não precisa do teu barquinho. Diz isso para esse irmão: Jesus não precisa do teu barquinho. Gideão, se eu der vitória com esses 32 mil homens, eles vão dizer que foi por conta deles. E comigo não é assim. Para mim, quanto pior, melhor. Vamos em frente. Muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. O 2, 1, 2, 3. Aliás, o 3. Agora, pois, pensa um pouquinho comigo aqui. Gideão, Deus fala: estou contigo, vou livrar na tua mão. Tá bom, Senhor, tem um exército de 32 mil homens. Agora o Senhor coloca uma prova aqui, volta 22 mil. O Senhor quer matar comigo?
Onde você quer chegar? Vamos em frente. 1, 2, 3. Um minutinho só, é o 4, né? 1, 2, 3. O quê? E será que aquele de que eu te disser, esse irá contigo, esse contigo irá. Porém, o 5. Então o Senhor disse a Gideão, o quê? Que se abaixar de joelhos a beber. 6. Levando a mão à boca. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. Teve um irmão que falou assim: ai meu Deus, só ficaram. Irmão, Deus disse: quem eu disser que vai contigo, vai. E quem eu disser que não vai, não vai. Me ajuda a pregar, diz assim: aceita o que Deus está fazendo. Quem está entendendo o que Deus está falando? Não, senhor, sem fulano eu não vou. Meu irmão, quem te dá a vitória é Deus. Quem te prometeu foi o Senhor. Confia, aleluia, espera, acredita. Foi o Senhor quem te chamou. Aleluia, foi o Senhor que te colocou nesse lugar. Aleluia, você não está aí porque você quer. É Ele que te sustentou até agora. É Ele que te prometeu e é Ele que o fará. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Vai com quem eu mandar. E quem eu disser para não ir, não se preocupe. E agora eu vou falar forte. Não vá atrás. É 300, é 300. É forte, pastor. É 300, é 300. É com 300 que Deus vai fazer o milagre. É com 300 que Deus vai fazer chover. É com 300 que Deus vai fazer a terra produzir. Mas pastor, vai sair todo mundo? Meu irmão, não é para sair. Mas se sair, Deus sabe o que está fazendo. Não pode sair porque você pôs para fora. Mas se foi Deus que proveu, Ele sabe o que faz. Porque tem gente, meu irmão, o que eu vou falar é forte. Tem gente que não ajuda, mas atrapalha. Tem gente que é assim mesmo. Ele não ajuda, mas atrapalha. E às vezes atrapalha tanto e a gente não consegue perceber que está atrapalhando. E tem hora que Deus age e a gente fica dando um jeitinho para Deus. Se Deus fez, está feito. Se Deus fez, Deus sabe o que faz. Eu vou falar uma palavra aqui, atenção todos, em nome de Jesus, obreiros. Eu tenho visto obreiros preocupados. Quantos aqui ouviram Deus falando assim? Eu vou limpar a eira. Quem já ouviu Deus falando isso? Não é? Vou passar peneira. Vou fazer vir à tona. E às vezes eu vejo obreiro, não pastor, não sei o que está acontecendo. No último mês foi tantas pessoas e apareceu. E fulano se traiu. E alguém viu no ônibus e não sei o que. Meu irmão, já estava acontecendo. Deus apenas fez vir à tona para realizar o que Ele quer realizar. Quem está entendendo o que Deus está falando? Vamos orar, vamos cuidar, vamos fazer o melhor, vamos pastorear. Mas se veio à tona é porque já estava acontecendo e Deus queria colocar para fora. Tumor tem que sair para Jesus curar o corpo. Quem está entendendo, glorifica o Senhor. Quem está em pé, cuide que não caia. Mas Deus é o dono da obra. Mas como é que pode, pastor, irmão fulano? Vamos orar por ele para Jesus abençoar e restaurar e ele se arrepender. Mas se veio à tona é porque Deus está limpando a casa.
E ele tem o direito, sim ou não? Tem o direito, sim ou não? Ananias e Safira viram o irmão lá dar uma oferta grande, abençoada, e ficou com um grande conceito no meio da congregação. Ah, eu vou dar também. Vou dar também. Vendeu por um valor, falou que era outro valor, falou que deu tudo, mentiu, caiu lá morto, não é? A Bíblia diz que diante do pastor Pedro, quando cai fulminado, manda que os mancebos tirem e fora. Irmão, nessa hora tem gente que fica com pena. Eu sempre me falo isso, né? Que a irmã Safira, ela chegou 3h30 depois. Diga, 3h30 depois. Diga, 3h30 depois. Isso quer dizer que o culto começou, o cara mentiu, caiu fulminado, foi enterrado pelos mancebos, e 3h30 depois o culto ainda não tinha acabado. Fala que esse irmão, tu aguentaria, irmão? Ou já está achando que o pastor Carlos está demorando demais? Você não foi na Nigéria ainda, pegar culto de 5 horas, 6 horas. Louvor, adoração, palavra em cima. Olhe para cá. 3h30 depois chega a irmã Safira, garbosa, né? Ô irmã, que bom que você chegou. Irmão, não tinha celular. Se tivesse, elas ficavam sabendo no mesmo minuto. Pensava, irmã Safira, pastorzão Pedro aqui matou teu marido. Liga para o 90, chega com a polícia já. Ninguém saiu, ninguém falou nada, e Jesus salvando, batizando com o Espírito Santo, curando empregos, profeta sendo usado, e vamos que vamos, só glória. Era outro tempo, né, irmão? Dá glória, meu irmão. Eu falo assim, faz de novo, Jesus. Faz de novo, Jesus. Faz de novo, Jesus. Ela chega, é verdade que vocês venderam? É verdade. Ananias não deu aí? Tá certo. Fala assim, por que você combinou para mentir com ele? Olha o rastro aí dos mancebos que levaram o corpo do teu marido fulminado, é o que vão levar você. Puxa, ela caiu na hora, foi também. Aí talvez alguém, puxa, mas que coisa, não vai nem fazer um velóriozinho aqui para a irmã? Meu irmão, morreu, tem que enterrar. Tem que tratar. Tem muitas coisas que muitas vezes, amado, não é acertado. Eu falo aqui na autoridade do Espírito Santo, que a gente quer dar jeitinho para Deus. Deus é um Deus perdoador. Deus é um Deus de amor, mas não tenta enganar a Deus. Não vamos tentar enganar a Deus. Obreiros não vão tentar dar jeitinho para Deus. Está certo, está certo. Está errado, está errado. Ninguém será morto, ninguém será colocado para fora, mas terá que ser tratado. Todo tumor não tratado gerará uma infecção, e o corpo tem que ser curado. O corpo tem que ser curado. Quem está entendendo o que Jesus está falando aqui, pessoal, o corpo tem que ser curado. Tem que haver cura no corpo. Tem que haver cura no corpo. A pus tem que sair, a infecção tem que sair, a cura tem que vir, a unção tem que descer, e o nome de Jesus será glorificado. Quem a glorifica é o Senhor, quem adora é o Senhor. Aleluia! Apenas 300 ficaram. Vamos em frente. Disse o Senhor Jesus, com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda outra gente se vá, cada um ao seu lugar. O que vai fazer com os outros milhares? Volta cada um para o seu lugar. Para a guerra, para ir só 300. Porque tem gente que é assim, né? Poxa, pastor, quem leva 300, leva 310. Ele é meu amigo, coloca no meio. Mas Deus mandou levar só 300. Há momentos que Deus faz coisas na igreja, e Deus estabelece coisas e pessoas.
E tem que dizer assim, mas por que fulano? Por que Beltrano? Por que ciclano ficou de fora? Porque Deus não chamou para aquilo. Não é que ele não foi chamado para aquilo. Talvez foi chamado para outra coisa. E a gente quer empurrar a goela abaixo. Depois, quando não dá certo, a gente fica murmurando. Se é 300, é 300. Quem entendeu pode dizer amém? Vamos lá então, versículo 8, toda a igreja, 1, 2, 3. E o povo porém reteve abaixo no vale. O 9. O 10. Ao arraial. O 11. E descerás ao arraial. Então desceu ele com o seu moço por ar, até ao extremo das sentinelas que estavam no arraial. 12. Em multidão. Agora veja a estratégia de Deus. Nós já estamos terminando. O 13. Eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia, o que ele dizia do sonho? Rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até as tendas, e as feriu, e caíram, e as transformou de cima para baixo, e ficaram abatidas. 14. Diga forte agora. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e a todo esse arraial. 15. Levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Vamos ficar de pé. Ele reúne os 300. E aí ele faz o seguinte. Diga comigo, buzina na mão. Diga forte, buzina na mão, cântaro na outra. E quando eu falar, diga, e quando eu falar, bate um na outra. Fala com esse irmão lá, tu acreditava nisso, irmão? Milhares do outro lado, você só com 300, buzina, cântaro. Será que alguém não diria? E a tocha? Alguém não diria assim, por exemplo, assim? Mas peraí, não dá para pôr uma espadinha aí? Né? Não. Diga comigo, buzina, tocha e cântaro. De novo, buzina, tocha e cântaro. Fala para o irmão do lado, não inventa. Pastor, é também complicado para a gente ir para a guerra com esse negócio aí de buzina, tocha e cântaro. Não dá para pôr uma espadinha no meio. Não dá para... Um revólverzinho, senhor. Um 32 já quebra um galho. Não é? O pastor hoje está meio... Deus está falando muito com ele. Ele está meio... Irmão, diga unidade. Um por todos e todos por um. Acredita e pega a bênção, ou duvida e larga. Tem gente que quer ver vitória, mas cada um fazer do seu jeito.
Não, pastor, buzina, cântaro e tocha? Não, eu vou levar um porrete, pastor. No lugar do canto, eu vou levar um porrete, né? O pastor está falando isso, mas ele está meio beato, está meio, né? Um porretezinho escondido aqui não quer dizer, não. É buzina, cântaro e tocha. Quem está entendendo o que Deus está falando? É unidade. Não é Josué fala um negócio e cada um dos 300 fala outra. Não é fala um negócio na sede, lá no setor tal fala outra, no setor tal fala outra, na congregação fala outra. Nós não vamos chegar a lugar nenhum. É um por todos e todos por um. Mas pastor, mas que esse número a gente não vai chegar. Mas se a gente fizer o que Deus está mandando, Deus vai fazer o resto. Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra? Quem está disposto a essa unidade? Quem está disposto a ver o que Deus quer fazer? Vamos orar uns pelos outros. Senhor nosso Deus, nós estamos na tua presença, Senhor. Louvado e engrandecido seja o teu nome para sempre. Senhor, unifica a tua igreja, unifica os nossos propósitos, unifica, Senhor, os nossos ideais, unifica a nossa submissão à tua palavra, unifica a nossa submissão ao teu querer, Senhor. Vem alinhar, Senhor, a tua vontade em nossos corações. Venha, Espírito de Deus. Venha, Espírito de Deus. Venha, Espírito de Deus. Renova, restaura, conforta, consola, transforma, levanta o caído, Senhor. O que chegou aqui desanimado nessa noite, Senhor, querendo parar, Senhor. Vai recebendo agora o sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Vai recebendo o sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Vai recebendo o extraordinário de Deus sobre a tua vida. Aleluia, aleluia.